eu vou explicar para você como que você faz para vencer o medo. E esse medo, ele está ligado a essa outra palavra que é a timidez. Nós temos vergonha de outras pessoas, vergonha de falar em público, e isso é confundido muitas vezes com a timidez. Chega um ponto que nós não sabemos o que é o medo e o que é a timidez, ou se são as mesmas coisas. Será que são as mesmas coisas, medo e timidez? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo a você para que você possa pensar. Vamos, então, trabalhar de forma mais específica para que você consiga vencer o medo, vencer a timidez na hora de gravar, por exemplo, uma live como essa aqui. Você já gravou uma live? Você tem o hábito de gravar live? Você tem necessidade, por conta do trabalho, de gravar live ou fazer uma reunião online com as pessoas? Como que você faz para quebrar realmente esse medo de falar ali para um monte de pessoas que está do outro lado e você... Muitas vezes as pessoas entram na sua live, você não sabe nem quem são essas pessoas e você fica com medo. O primeiro medo que nós comumente temos é o medo de sermos julgados. O que a pessoa está pensando de mim? Se você ficar pensando dessa forma, o que a pessoa está pensando de mim, você vai ficar com medo, sim, você vai ficar muito inseguro, muito insegura. Primeira coisa, para vencer esse medo, você precisa entender que esse medo ele está nascendo na sua própria mente. Voltando ao fato de quando éramos crianças, eu particularmente venci o medo do bicho que estava debaixo da cama, mas não existia, e eu ficava debaixo do lençol. Não sei se você está se identificando com isso. Debaixo do cobertor, debaixo do lençol. Acreditando piamente que se você saísse do lençol, ele te pegaria. Então, como é que eu venci esse medo? Eu comecei a tirar o lençol e olhar e ver que não tinha nada ali. Eu comecei a destruir aquele pensamento. Como é que a gente faz isso? É enfrentando o medo. É indo até diante de uma câmera, escolhendo um script, desenvolvendo o que você tem a dizer na sua comunicação, ensaiar diante de uma câmera, por exemplo, e gravar. E aí você vai ensaiar, vai treinar. E aí você vai treinar, treinar e treinar. E ao passo que você for treinando, isso vai lhe dar mais segurança diante das pessoas que você tem a dizer alguma coisa. Seja de forma online, seja de forma presencial. Imagine que você participe de uma série, uma competição, em que você tem de atravessar um rio. E nesse rio há uma correnteza muito forte, e se você cair, você perde todos os pontos que você já acumulou na competição. Então, existem algumas pedras no caminho, e você terá de pular de pedra em pedra até chegar no outro lado do rio. Sendo que, se você errar, você cai e você perde os pontos. E aí você volta do zero. Só que você tem um tempo para fazer essa travessia. Agora, vamos pensar, logicamente, que diante de um desafio como esse, de uma competição como essa, o que vai acontecer? Eu vou ficar com medo de errar, vou ficar com medo de falhar. E eu tenho de atravessar. E você toma uma decisão e vai. E aí você tem um tempo para cumprir essa tarefa. É cronometrado. Vamos pensar que você atravessou a primeira vez. E aí você foi um pouco lento, um pouco lenta, e você até conseguiu, né? Do jeito que deu. E aí, beleza. Só que você falou, puxa, eu fiz em tanto tempo, eu posso melhorar esse tempo. E você faz de novo. E aí você vai repetindo, vai treinando de pular de pedra em pedra até terminar aquela travessia. Você concorda que quanto mais você treinar, menor vai ficar o seu tempo de travessia?
Assim acontece que, se você treinar, o medo ele vai diminuir por conta do treino que você fez. Assim acontece com a nossa comunicação. A grande problemática disso, qual é? É que muitas vezes nós queremos ter uma boa performance, nós queremos fazer um tempo bem curto, já na primeira vez. E muitas vezes não é assim que funciona, principalmente na comunicação, na boa comunicação. Você precisa de treino para conseguir fazer uma boa performance, um bom tempo. Então você precisa e muitas vezes não vá pensar que você vai conseguir um bom resultado sem treino. Na boa comunicação, para você vencer esse medo, você precisa treinar. Quanto mais você treinar, menor será o medo, a insegurança e, naturalmente, a timidez que você acha que existe. Ela existe porque você tem um medo dentro de você de falhar, de cair, de se molhar. Então, como que eu faço para vencer esse medo? Treinando, treinando e treinando a minha comunicação. Minha dica é criar um roteiro, criar o que você vai dizer, e dessa forma você vai apresentar. Pense nos membros, pense nos integrantes do Circo de Soleil. Eu não sei se você já teve o privilégio de assistir uma apresentação dessa companhia, desse grupo, o Circo de Soleil. Eles treinam, às vezes, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Para quê? Diminuir a margem de erro. Quanto mais eles treinam, mais próximos da perfeição eles chegam. Por isso que quando você paga o ingresso para assistir o Circo de Soleil, você fica cheio de admiração. Porque o nível de assertividade de uma apresentação do Circo de Soleil, ela é fantástica, ela é 100% praticamente, porque houve um trabalho por detrás. Não adianta nós queremos colher um fruto do qual nós não trabalhamos, não usamos de uma técnica, aprimoramos essa técnica. Essa técnica ela tem que ser aprimorada, você tem que treinar, treinar, treinar. E cada vez que você treinar, você vai ver que o medo e a timidez eles irão desaparecer.